Olá, turma. Professor Vinícius aqui. E hoje eu vim trazer a correção do dia 21/7 para a turma do nono B e nono C e dia 22/7 para a turma do nono A. Ok? Nós temos 3 questões. O nosso assunto é sobre o Teorema de Pitágoras. Então, fique ligado na correção. E qualquer dúvida, pessoal, deixe nos comentários ou mande mensagem para mim. Estarei aqui pronto para tirar sua possível dúvida, tá certo? Então, pessoal, tenham atenção, eu vou procurar colocar as questões aqui, mas caso não dê, tenha atenção em ler a atividade, tá certo? Nossa atividade é do livro A Conquista da Matemática, da página 204, da 8ª à 10ª questão. Esse livro A Conquista da Matemática é do professor José Rui Giovanni, tá certo? Do principal autor. Então, vamos lá. A nossa primeira questão diz assim: na figura, as medidas são dadas em centímetros e calcule o valor da expressão A mais B mais C. Então, pessoal, a gente tem aqui o exemplo da figura que a questão nos deu. E ela nos pede para a gente calcular esse valor aqui, né? A mais B mais C, tá certo? Aqui é um 2, tá certo? Então, a gente tem que encontrar o valor de A, B e C. Nota, pessoal, que aqui a gente tem alguns triângulos retângulos. É o caso desse aqui, desse outro e desse menor, tá certo? Sempre observe por esse ângulo aqui no canto. Então, ó, vamos começar aqui por C. Onde a gente vai encontrar o valor de C? Então, a gente vai encontrar o valor de C da seguinte maneira. Vai ser o C ao quadrado, porque vai ser nossa hipotenusa, ó, o ângulo reto aqui. C ao quadrado vai ser igual a 2,4 ao quadrado, mais outro cateto, 1,8 ao quadrado, certo? Então, depois a gente vai encontrar o valor de A. E note que nesse triângulo retângulo a gente já precisa ter encontrado o valor de A para encontrar o valor de B. Então, ó, C ao quadrado vai ser igual a 2,4 ao quadrado. Aí vale aquelas regrinhas que eu sempre ensinei nos outros vídeos, tá certo, pessoal? Você pode usar o quadrado da diferença modificada aí para você estar encontrando, tá certo? Então, veja que 2,4 ao quadrado vai ser 5,76, ok? Mais 1,8 ao quadrado vai ser exatamente 3,24. Somando isso aqui, pessoal, a gente vai ter nada mais do que 9. Ou seja, C ao quadrado é igual a 9. Então, qual o número ao quadrado, pessoal, você pode estar se perguntando, que vai ser 9? Ou pegar esse expoente, ele passa por outro lado, aqui, né? Passa em forma de raiz e você vai encontrar a raiz quadrada de 9, que é o 3. Então, a gente já sabe que o valor de C é 3. Então, vamos agora encontrar o valor de A. O valor de A eu vou colocar aqui, no cantinho. A vai ser quem, ó? A vai ser a nossa hipotenusa. Então, A ao quadrado vai ser igual a 0,9 ao quadrado, porque ele é um dos outros nossos catetos, mais 1,2 ao quadrado. Eu coloco sempre entre parênteses, pessoal, para a gente notar que isso aqui, ó, tá todo mundo sendo elevado, certo? A gente não vai elevar só apenas um número, que é um erro grotesco. Então, A ao quadrado repete, 0,9 ao quadrado. Pessoal, para quem tem dificuldade com isso, ó, não olhe para a vírgula, eleve o número ao quadrado. Então, a gente vai ter 81, certo? Olhando só para o 9. Só que, pessoal, aí quando você faz isso, ó, lembra que vai ter uma vírgula aqui, ó, certo? Da mesma forma aqui, ó, se fosse 12, seria 144, ok? Só que a gente vai ter, ó, duas casas decimais. Então, a gente vai ter, ó, duas casas decimais da direita para a esquerda. 1,44. Então, A ao quadrado vai ser 2,25. Da mesma forma, se você não olha para a vírgula aqui,
enxerga o número 225, você sabe que é o 15 a raiz quadrada, né, de 225. Então, ó, da mesma forma, quando a gente vai reduzir, ó, raiz quadrada, né, aqui quando a gente elevou duas casas, quando a gente extrai a raiz, uma casa. Então, A é 1,5. Resta agora só encontrar o valor de B, ok, pessoal? Então, ó, o B vai ser a nossa hipotenusa. Então, ó, B ao quadrado é igual. Quem é o A? 1,5. Ele ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, ó, B ao quadrado vai ser igual. 1,5 ao quadrado, a gente já viu aqui, ó. Quanto é? 2,25. Mais 2 elevado a 2, 4. Ou seja, B ao quadrado vai ser igual a 6,25. Se você olha para esse número sem a vírgula, 625, fica fácil de você saber que é o 25. Né? O valor de B é igual, né, a raiz quadrada desse número. A gente sabe que é aí aquele macete. Esquece a vírgula por enquanto. Depois só acrescentar uma vírgula, certo? Caso você queira corrigir, pessoal, é só multiplicar ele por ele mesmo. Então, a gente vai ter, ó, A sendo 1,5, mais B, que é 2,5, mais C, que é o valor de 3, né? Isso tudo vai dar 7. Finalizando nossa primeira questão, ok? Segunda questão diz assim, pessoal. João, um navegante solitário, deseja ir da cidade A à cidade B, ambas na margem de um lago, representando na figura a seguir. Ele não considera a correnteza da água e pretende navegar o menor tempo possível, tá certo? Aí o item A diz assim: qual a distância em quilômetros entre a cidade A e a cidade B? Então, pessoal, eu não fiz o desenho aqui praticamente da forma que estava, né? Que a gente tinha um lago aqui ao redor, certo? Mas se eu suponho assim, tá certo? Observe que a gente tem um plano cartesiano aqui, onde essas medidas aqui são em quilômetros, certo? 2, 4 e assim por diante, né? O eixo X e o eixo Y. E a gente quer saber a distância, certo? Essa distância aqui. Note, pessoal, o seguinte, que a gente pode transformar isso aqui em um triângulo retângulo, ó, onde esse tamanho aqui é um cateto, ou seja, ó, é só subtrair aqui, a gente sabe que essa medida é 8, certo? E esse outro rapazinho aqui, ó, só trazer esse cateto para cá, ó. E aqui a gente forma um ângulo de 90 graus. E esse tamanho aqui, ó, nota que é 6. Então, ó, fica bem fácil, né? A gente quer encontrar esse valor aqui, ó. X, ou pode colocar outra letra, certo, pessoal? Não se prenda tanto ao X. Então, ó, eu vou colocar um D aqui só para modificar, certo? Então, o nosso D, a nossa distância ao quadrado, vai ser igual aos outros catetos, ó. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A distância é igual 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Ou seja, a distância ao quadrado é igual a 100. Distância, ó, está elevada ao quadrado, passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, a nossa distância é 10 quilômetros, já que a medida está em quilômetros, ok? Isso vai ser bem importante para o nosso item B, que diz assim: considerando que João navega a uma velocidade de 2 km por hora, quanto tempo ele levará para ir da cidade A à cidade B, ok? Então, nosso item B é isso. Então, observe o seguinte, pessoal. A velocidade média ela é calculada por quilômetros, pela distância, dividido pelo nosso tempo, certo? Quilômetros por hora. Eles falam que essa divisão é igual a 2. Então, a gente já sabe a distância. A distância é quanto? É 10. 10 quilômetros a hora. A gente não sabe é h. Opa. Isso é igual a 2. Então, ó, lembra que aqui a gente pode dizer que é 1. Regra de 3, ó. H vezes 2. Deixa eu só multiplicar aqui. Vai ficar 2h. 10 vezes 1, 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai ter h como 10 dividido por 2. Ou seja, h é 5. Ou seja, 5 horas.
ok? Então, para nós finalizarmos a nossa última questão, a questão bem simples, bem legal, tá certo? Diz assim, ó, o monitor de um notebook tem formato retangular e a diagonal medindo 30 centímetros de um lado e, aliás, diagonal medindo 30 centímetros e um lado medindo 3 quartos do outro lado. Quais são as medidas dos lados desse monitor? Então, aqui, ó, um exemplo, tá certo, pessoal? Se a gente chama um lado de x, o outro vai ser 3 quartos de x, ou seja, tem uma multiplicação bem aqui. Note que a gente tem a hipotenusa sendo 30, ou seja, 30 ao quadrado vai ser igual x ao quadrado mais, aí ó, todo mundo dentro do parênteses, certo? 3 quartos de x ao quadrado. Poderia resolver isso aqui? Poderia, mas vamos com calma, certo, pessoal? Vamos deixar isso aqui por enquanto. Você vai ver já por que não responder isso aqui. Então, x ao quadrado, continua x ao quadrado, agora o expoente para todo mundo aqui, ó. 3 quartos ao quadrado vai ficar 9 sobre 16, x ao quadrado, ok? Então, nota que agora a gente vai poder somar essas partes de álgebra que tem x ao quadrado, certo? Só que, pessoal, a gente tem que transformar isso aqui em uma fração equivalente. Então, ó, 30 ao quadrado vai ser igual x ao quadrado. Então, ó, nota que o denominador é 16 e aqui, ó, o denominador é 1. Isso aqui fica simples, pessoal. É só multiplicar 16 em cima e embaixo, ó. 16x ao quadrado sobre 16. 16 dividido 16 vai dar 1, ó. Então, isso é uma fração equivalente. Mais 9x ao quadrado sobre 16. 30 ao quadrado, aqui a gente vai continuar deixando, ó. Nota que agora a gente tem o mesmo denominador. A gente pode somar, ó. 16 a gente deixa embaixo, vai repetir. E em cima a gente pode somar, que é 25x ao quadrado. Para quem consegue enxergar, né, você não vai precisar resolver isso aqui, né, para poder um caminho mais longo. Mas quem consegue enxergar isso aqui, a gente pode colocar o ao quadrado aqui em evidência, ó. Certo? Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. Nota que a gente colocou isso aqui e transformou em evidência. Por quê? Lembra que a igualdade é uma balança. Se eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, se eu tirar esse ao quadrado desse lado, eu também tenho que tirar desse lado. Então, fica aqui 30 sobre 5x sobre 4. Se você fez de outra forma, pessoal, uma forma mais longa, de ter resolvido aqui e aqui passado, multiplicando e tal, não tem problema, você vai chegar ao mesmo resultado, desde que você não tenha errado nenhuma operação, certo? Então, ó, aqui, ó, o 4 está dividindo, passa multiplicando, ou seja, 120 é igual a 5x. O 120 agora, ó, ele vai ser dividido por esse 5 que estava multiplicando. Isso é igual a x. Ou seja, x é igual a 120 dividido para 5 seria 30, certo? Desculpa, pessoal, perdão. 30 não. Nota que se fosse 10, seria aqui 60, ok? Então agora vamos voltar aqui. 60. Misericórdia, pessoal. Desculpa. 24. O dobro. E aí tira uma casa decimal. Porque 240. Então x, perdão, aqui. X é igual a 24. Ok? Às vezes a gente quer fazer errado. Então, para descobrir o lado, a gente já sabe que esse lado é 24. E esse lado é um terço. Aliás, 3 quartos de 24. Então, é só substituir aqui, ó. 3 vezes 24 dividido para 4. Isso aqui fica 24 dividido para 4, 6. 6 vezes 3, 18. Então, esse lado é 24 e esse é 18. Espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo, ok, pessoal? Então, até mais.